Passamos agora para o exercício 27.2 da página 126 da ficha 2. Diz então o seguinte: na figura está representado em referencial ortonormal ao XYZ um prisma hexagonal regular. Sabe-se que a base inferior do prisma está contido no plano X ou Y, o eixo OY é paralelo à aresta AB. Considera agora que se assinalam outros N pontos na face ABCDEF. Ora, a face ABCDEF é exatamente um hexágono. Eu vou tentar aqui representar esse hexágono de alguma forma. Só um segundo. Portanto, temos o hexágono, mais ou menos assim. Isto não vai ficar aqui grande coisa, mas é só também para compreenderem. Portanto, no hexágono, que é a base do prisma, portanto, nós já temos lá 6 vértices. O A, B, C, D, E, F. Portanto, nesta face, então, foram assinalados mais N pontos. Portanto, foram assinalados mais N pontos. Não sei quantos foram. De tal forma que nunca haja 3 pontos colineares. O que é que são 3 pontos colineares? 3 pontos dizem-se colineares quando estão alinhados sobre uma mesma linha reta. Estes 3 pontos aqui são pontos colineares. No entanto, por exemplo, estes 3 pontos aqui não são pontos colineares porque não estão alinhados sobre a mesma linha reta. Portanto, o que eles dizem é que quaisquer destes N mais 6 pontos que eu aqui tenho, não existem 3 pontos colineares. Portanto, porquê que estão a falar dos 3 pontos colineares? Reparem que eu, para formar um triângulo, preciso de 3 pontos, mas não colineares. Estes 3 pontos, por exemplo, nunca formariam um triângulo, mas estes 3 pontos formam perfeitamente um triângulo. O que eles estão a dizer então é que quaisquer 3 pontos que eu escolha daqui, e esses 3 pontos, como não são colineares, definirão sempre um triângulo. Escolhem-se ao acaso 3 pontos dessa face. A probabilidade de ser construído um triângulo em que o ponto A é um dos vértices é igual a 1/4. Determina o valor de n. Portanto, o que nós sabemos aqui é que a probabilidade de, ao escolher 3 pontos ao acaso desta face, construirmos um triângulo em que o vértice A faz parte, é um dos vértices do triângulo, é igual a 1/4. Ora, sendo assim, o que eu tenho então é que a probabilidade é igual a 1/4. O que pretendemos aqui é determinar o número de vértices. Esta questão é um pouco contrária àquilo que é natural nos exercícios de probabilidades. O que era natural aqui era darem-nos o número de vértices ou o número de pontos que estavam aqui nesta face e pedirem a probabilidade de, ao escolher 3 desses pontos ao acaso, eu definir um triângulo em que o vértice A era um dos vértices do triângulo. Como é que se resolvem estes exercícios? O que nós temos que fazer é perceber ou tentar arranjar, no fundo, uma expressão que represente esta probabilidade que nos estão a dar. Portanto, vamos aqui imaginar como é que foram calculados o número de casos possíveis para esta probabilidade e como é que foram calculados o número de casos favoráveis. Ora, o número de casos possíveis, vamos olhar para a experiência. O que é que diz a experiência? Diz que escolhem-se ao acaso 3 pontos desta face. Ora, de quantos são então os casos possíveis? Eu o que tenho que fazer é dos N mais 6 pontos. N mais 6 porque tenho N a vermelho e 6 que são os vértices da base do prisma. Tenho que escolher 3. Em termos de número de casos favoráveis, o que é que eu quero que aconteça? Quero que o vértice A seja um dos vértices que faça parte da minha escolha. Portanto, o vértice A já lá está, há uma hipótese de o escolher, e depois dos outros N mais 5, estou aqui a escrever N mais 5 porque já não posso escolher o A, já foi escolhido, fico então com N mais 5, dos outros N mais 5 vou escolher 2 para formar então o meu triângulo. Ora, sendo assim então, a probabilidade de, ao escolher 3 vértices
definir um triângulo em que o vértice A é um dos selecionados, vai ser dado por combinações de n mais 5, 2 a 2, como número de casos favoráveis, e combinações de n mais 6, 3 a 3, como casos possíveis. Portanto, eu já arranjei então aqui a expressão que representa aquela probabilidade que me é dada. Ora então, como eu sei o valor desta probabilidade, que é 1/4, vou ficar aqui com uma equação que apenas tem como incógnita o n. Então vamos lá resolver esta equação. Ficamos então com 1/4 igual fórmula das combinações, n mais 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes n mais 5 menos 2 fatorial. E aqui ficamos com n mais 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes n mais 6 menos 3 fatorial. Portanto, ficamos então equivalente a ter 1/4 igual. Ora, aqui ficamos com n mais 5 fatorial, ali com n mais 3 fatorial. Como eu vou ter que cortar os fatoriais, porque nas equações com fatoriais deve-se fazer isso, então pego no fatorial maior, que é o n mais 5, ando com ele um pouco para a frente, fica n mais 5 vezes n mais 4 vezes n mais 3 fatorial. 2 fatorial dá 2. E aqui ficamos com então n mais 3 fatorial. Este corta com este. Aqui vamos ter que fazer o mesmo processo. Vamos pegar no n mais 6 fatorial, que é o maior, andar um pouco para a frente, n mais 6, n mais 5, n mais 4, n mais 3 fatorial sobre 3 fatorial é 6 vezes n mais 3 fatorial. Este corta com este. Então ficamos com a seguinte equação. 1/4 igual. Vou já aplicar aqui a regra do pneu. Portanto, os extremos multiplicam entre si e os meios entre si. Portanto, ficamos com... Os extremos ficam sempre no numerador da fração e os meios ficam no denominador. Ficamos então com 6 vezes n mais 5, n mais 4. E aqui no denominador ficamos com 2 vezes n mais 6, n mais 5. Ok, cá está. E n mais 4. Já me estava a esquecer aqui deste fator. Portanto, este n mais 5 corta com este, o n mais 4 corta com este. Ficamos então com 1/4 igual a 6 sobre 2n mais 12. Estou aqui já a aplicar a propriedade distributiva. E por fim, então, este 2n mais 12 multiplica com 1, o 4 multiplica com 6, ficamos com 2n mais 12 igual a 24. Portanto, 2n igual a 12, ou seja, n igual a 6. E, portanto, cá temos o número de pontos que foram, então, acrescentados na face ABCDEF. Portanto, a lição que há a tirar daqui, não há assim tão poucos exercícios deste género, exercícios em que, portanto, aquilo que é pedido não é comum, aquilo que é pedido não é a probabilidade que é o que é normal, determina a probabilidade de algo ocorrer, seria a pergunta habitual. Aquilo que é pedido é o número de pontos, ou há outro exercício em que é o número de objetos, outro exercício em que é o número de pessoas envolvidas na experiência, sabendo eu que a probabilidade de algo ocorrer nessa experiência é dada por 1/4, 1/3, 5/meio, 2/5. Portanto, esse tipo de exercício resolve sempre da mesma forma. Essa probabilidade que nos estão a dar, temos que imaginar como é que ela foi calculada. Como é que foram contabilizados os casos possíveis, como é que foram contabilizados os casos favoráveis, arranjando por isso uma expressão que a represente. Ora, como nós já temos uma expressão para os casos favoráveis, para os casos possíveis já temos o valor da probabilidade, ficamos então com uma equação que tem apenas uma incógnita, que é exatamente aquilo que nós pretendemos determinar. Neste caso, o número de pontos, noutros casos, o número de pessoas, noutros casos, o número de bolas. E, portanto, é só resolver essa pequena equação, que daí resulta e descobrimos então o valor pretendido. Pronto, sendo assim então, alguma dúvida,
depois que mesmo assim na visualização do vídeo tenham, na próxima aula podemos esclarecer.